Ana, uma jovem mãe, corre pelas ruas movimentadas para pegar seu filho na escola. Seu rosto reflete a preocupação de sempre, mas hoje há algo mais. Um pressentimento. Ela olha para o céu, onde nuvens escuras começam a se formar de maneira incomum. João, um homem de meia idade, senta-se em um banco de praça, encarando um anúncio de emprego amassado em suas mãos. A crise de fé que o consome diariamente parece mais intensa hoje. Ele levanta os olhos para o céu, buscando um sinal, qualquer coisa que possa lhe dar esperança. Lucas, um adolescente rebelde, sai de casa após uma discussão acalorada com seus pais. Ele caminha pelas ruas com passos pesados, seu rosto contorcido de frustração. No fundo, há uma sensação de vazio e uma inquietação que ele não consegue entender. Na igreja local, Sofia, uma idosa sábia e respeitada está ajoelhada em oração. Ela sente a tensão no ar, mas sua fé permanece firme. Ela reza por orientação e proteção para todos ao seu redor. De repente, o céu começa a escurecer de maneira incomum. Um vento forte surge do nada, levantando folhas e poeira. Pessoas nas ruas param e olham para cima, confusas e assustadas. E então, em um piscar de olhos acontece. Pessoas começam a subir aos céus, envoltas em uma luz radiante. Ana e seu filho desaparecem em uma explosão de luz. João olha para suas mãos enquanto seu corpo se dissolve em brilho. Lucas tenta correr, mas sente-se puxado para cima, enquanto lágrimas de confusão e medo escorrem por seu rosto. Sofia sorri serenamente enquanto é levada, suas preces finalmente respondidas. Em poucos minutos, tudo está acabado. O céu clareia novamente, mas a cidade está diferente. Aqueles que foram deixados para trás olham ao redor, incrédulos e aterrorizados. As lágrimas e os gritos são a única coisa que restam no silêncio que se segue. No silêncio solene de um dia como qualquer outro, algo extraordinário começou a se desdobrar. O céu, que normalmente se estende azul e sereno sobre a cidade, começou a mudar. Nuvens escuras se formaram rapidamente, não como as tempestades habituais, mas de uma maneira que parecia carregada de significado. As pessoas, ocupadas com suas vidas cotidianas, logo perceberam que algo estava diferente. E foi então que a verdadeira natureza da profecia bíblica começou a se manifestar diante delas. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As profecias antigas, que ecoavam nas páginas das Escrituras, agora se materializavam diante dos olhos do mundo. A promessa de um dia em que o próprio Senhor desceria dos céus para reunir os seus escolhidos estava se cumprindo. Um clarão, como uma aurora celestial, começou a envolver aqueles que eram fiéis em Cristo. Corpos que já tinham partido agora ressurgiam em gloriosa transformação. Aqueles que permaneciam vivos, sem tempo para se preparar, foram elevados em um instante, encontrando-se com o Senhor nos céus. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Enquanto o mundo testemunhava esse evento sem precedentes, a terra foi deixada em silêncio. Os que foram arrebatados se encontraram em uma nova realidade celestial, onde a dor e o sofrimento não têm lugar. Para os que ficaram,
Um misto de choque e pesar tomou conta. A verdade inegável da palavra de Deus se manifestou, alterando para sempre o destino da humanidade. Mateus 24, 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim, o arrebatamento da igreja, profetizado através das eras, não foi apenas um evento do passado. Foi e é uma promessa cumprida, um testemunho da fidelidade de Deus e um chamado para todos os corações que ouvem. Preparai-vos, pois o Senhor está à porta. Que aqueles que têm ouvidos ouçam e se preparem para o grande dia. No deslumbrante fulgor daquele momento transcendental, a fé se tornou visível e tangível para todos. A humanidade se dividiu entre aqueles que foram levados em um instante de glória eterna e aqueles que ficaram para enfrentar um mundo mudado para sempre. E assim, enquanto o céu se abria para receber os fiéis, a promessa de um novo começo ecoou através das eras, selando o destino daqueles que escolheram seguir a luz divina. No deslumbrante fulgor daquele momento transcendental, a fé se tornou visível e tangível para todos. A humanidade se dividiu entre aqueles que foram levados em um instante de glória eterna e aqueles que ficaram para enfrentar um mundo mudado para sempre. E assim, enquanto o céu se abria para receber os fiéis, a promessa de um novo começo ecoou através das eras, selando o destino daqueles que escolheram seguir a luz divina. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. No auge daquela revelação celestial, a verdade do amor e da justiça de Deus foi manifestada. Os que foram arrebatados encontraram-se diante do trono do Altíssimo, livres de todo o peso terreno, celebrando a vida eterna prometida. Enquanto isso, na terra, a realidade da ausência dos amados e a percepção de que a vida continuava, agora com um novo significado, permeavam os corações dos que ficaram. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. À medida que o mundo se ajustava à nova ordem divina, os remanescentes sentiam o impacto do vazio deixado por aqueles que foram levados. O tempo que se seguia era marcado pela incerteza, pela busca intensa de respostas e pelo anseio por compreender o significado do que havia ocorrido. E ainda assim, a esperança perdurava, sustentada pela promessa da redenção final e do reencontro com os que partiram na fé. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O arrebatamento é descrito como um evento repentino e cataclísmico, onde os seguidores de Cristo serão levados da terra para os céus sem passar pela morte física. Esse conceito é fundamentado em várias passagens bíblicas, incluindo 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mateus 24, 30, 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este evento é descrito como repentino e global, onde aqueles que estão vivos e são fiéis a Cristo são instantaneamente transformados, recebendo corpos glorificados e sendo levados aos céus para se encontrarem com o Senhor. Esse acontecimento marca o fim da era presente e o início de uma nova ordem divina, onde os crentes desfrutarão da presença eterna de Deus e da vida em sua plenitude. A narrativa do arrebatamento não apenas evoca um sentido de esperança e salvação para os crentes, mas também serve como um lembrete da necessidade de estar preparado espiritualmente para o encontro com Cristo. É um tema de discussão e reflexão dentro das comunidades cristãs, inspirando uma vida de fé e devoção, enquanto se espera pelo cumprimento final das promessas de Deus. O arrebatamento é frequentemente descrito como um evento de transformação radical e gloriosa para os crentes. É um momento de celebração para aqueles que confiaram em Cristo como seu Salvador, pois representa a realização da promessa de vida eterna e comunhão com Deus nos céus. Este evento não apenas encerra a era atual, mas também marca o início de um período de justiça final, onde todos os propósitos de Deus serão cumpridos e o mal será finalmente derrotado. Aspectos impactantes do arrebatamento. Transformação instantânea. Os crentes serão transformados em um instante, recebendo corpos glorificados semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo. Este aspecto enfatiza a natureza divina e sobrenatural do evento, demonstrando o poder de Deus sobre a mortalidade humana e a vitória sobre o pecado e a morte. Encontro com o Senhor nos céus. O arrebatamento promove a ideia de um encontro pessoal e íntimo com Jesus Cristo nos ares. Este encontro não apenas simboliza a união espiritual dos crentes com seu Salvador, mas também representa a culminação da esperança cristã na presença imediata e eterna de Deus. Cumprimento das profecias bíblicas. O arrebatamento é visto como o cumprimento de numerosas profecias bíblicas sobre o retorno de Cristo e o julgamento final. Essas profecias enfatizam a importância da preparação espiritual e da fidelidade aos ensinamentos de Cristo como condição para participar deste evento glorioso. Impacto sobre os que ficam. Para aqueles que permanecem na terra após o arrebatamento, o evento pode ter um impacto profundo, provocando uma reflexão sobre o significado da fé e da relação com Deus. Pode ser um catalisador para a conversão e uma maior dedicação espiritual na busca da verdade divina. Esperança eterna. O arrebatamento oferece uma esperança inabalável e duradoura para os crentes, mesmo em meio às incertezas e desafios da vida terrena. Ele representa a promessa de um futuro glorioso e a certeza de que aqueles que confiam em Cristo serão eternamente recompensados com a presença de Deus. Em resumo, o arrebatamento é um tema teológico fundamental que inspira esperança, fé e expectativa entre os cristãos. Ele não apenas reforça a promessa da salvação pessoal, mas também aponta para a consumação final de todas as coisas, conforme o plano soberano de Deus para a humanidade e o universo.